perdoa facilmente. A gente não vai ver uma dessas crianças ficar 3 semanas, 2 semanas, uma sem brincar com a outra, e você perguntar para ela, por que você não está brincando com o fulano? Ah, é porque ele me falou algo que me magoou, que me feriu. Ele me falou uma palavra pesada. A gente não vai ouvir isso das crianças, porque elas perdoam, porque elas não guardam mágoa. E para nós adultos, isso é tão difícil, né? Esse evangelho é tão difícil, porque o nosso coração não é como o delas, mas nós não temos alternativa. Se o nosso coração não for como o delas, nós não vamos entrar no reino dos céus, né? E a criança acha alegria nas pequenas coisas. Sempre a gente escuta histórias que, comprei um brinquedo bem caro lá, paguei uma nota, ainda estou pagando a prestação, e ela deixou de lado para brincar com latinha, né? Ela vê alegria nas pequenas coisas. E o nosso coração de adulto, às vezes, esquece as pequenas coisas onde estão grandes alegrias. E, então, com tudo isso, a criança vai tendo um coração como a vontade do Senhor. Isso o Senhor nos convida nessa noite. Mas aí, a criança é perfeita? Ela nunca erra? Ela nunca faz coisa errada? Faz. Ela conversa no culto, né? Então, a criança também faz coisas. E é difícil, né? Mas o Senhor, que é o perfeito restaurador, que é o grande eu sou, que em apenas 6 dias trouxe à existência tudo que nesse mundo há, que não conhece impossível, Ele é perfeito em ministrar o nosso coração, em nos restaurar, nós, adultos, que é mais difícil, e também de restaurar as crianças quando erram. Isso nós vamos também ver hoje através de um menino chamado Juca, através que nós vamos contar a história dele. E é um momento muito especial para nós, porque nós estamos comemorando o Dia da Criança, e também para situar quem está aqui nos visitando, a igreja passou por um período de estudos de 8 semanas, em que nós estivemos estudando o tema restauração sobre várias nuances. E os adultos aqui estudaram nos domingos, e nós, do Ministério Infantil, também fizemos esse estudo lá embaixo nas salinhas. Então, os mesmos temas que os adultos estudaram aqui, nós estudamos lá embaixo com a nossa linguagem. E hoje é um encerramento do nosso estudo da restauração. Então, também serve esse teatro para isso. E também... E também porque hoje nós não sabemos se o sinal da internet aqui vai estar bom. Mas hoje nós vamos começar um sistema piloto de teatro digital. Se der certo, daí nós vamos abandonar completamente o teatro analógico. Porque o teatro digital tem uma série de vantagens, né? Ainda eu acho que vai ter, se possível, até voltar a fita, rebobinar. E hoje nós vamos, como é um projeto piloto, né, o teatro digital, nós vamos treinar algumas funções desse teatro, que, por exemplo, pause, né? E o controle, vocês podem ficar tranquilos que está com pilha nova. É só nós ver como é que está o sinal da internet aqui. Com essa contextualização, agora nós vamos começar a contar, para apresentar para vocês o teatro chamado A História do Juca. Que coisa boa quando a gente ganha um brinquedo novo, né? Pode ser uma boneca, pode ser um joguinho, qualquer brinquedo. É uma emoção. Imagina quando é um brinquedo que a gente quer muito. O Juca era um menino que ele sonhava em ganhar um brinquedo, um carrinho. Mas não era um carrinho qualquer.
O carrinho que o Juca sonhava era um carrinho que parecia um carrinho de adulto. Ele era como um carrinho de adulto, só que num tamanho pequeno, que ele poderia andar. E ele ficava imaginando aquele carrinho que ele ia andar, ele ficava. E aí ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor para ganhar aquele carrinho. Porque era um carrinho muito caro e o pai dele não tinha todo aquele dinheiro para comprar esse carrinho. Como é que ele ia fazer? Mas o mover do Senhor é incrível, né? Aconteceu um fenômeno. Começou a todo mundo a ajudar o Juca. E foi indo os vizinhos foram, deram um pouquinho de dinheiro para o Juca. Foi a Dinda do Juca, o vovô, a vovó do Juca, a amiga do Juca foi lá dar dinheiro. Todo mundo foi. E todo mundo foi ajudando o Juca. Aí, com a ajuda de todo mundo, a oração do Juca deu certo. E ele reuniu um grande dinheiro. Aquele dinheiro, o pai do Juca conseguiu comprar o carro para ele. Mas o Juca não sabia. E o pai do Juca, como toda pessoa que ama muito, preparou uma surpresa. Aí, o Juca chegou em casa um dia, quando ele olhou para o lado, tinha um presente, um papel de presente, muito bonito, de listra branca e vermelha, e tinha um laço. E ele pensou, será que é o que eu tanto queria? Mas não pode ser. Ele foi chegando perto, tirou o pacote e foi olhando aquilo tudo. Ele não podia acreditar, ele parecia um sonho. Era o carrinho que ele queria e deu bem certinho nele. E ele andava, ele não acreditava naquilo. Foi um momento tão especial que, bom, para vocês terem uma ideia, chegaram a tirar uma foto do Juca no carrinho e colocar um quadro na sala da casa dele. Foi... Aí, só que com toda aquela empolgação, tudo aquilo lá, foi esfriando, aquele amor foi esfriando, aquilo que era um sonho incrível, foi esfriando, e o tempo foi passando. 2. O tempo foi passando e o amor do Juca foi esfriando. E o Juca não vigiou. Sabe que ele orou tanto e pediu ao Senhor aquele baita carrinho, e quando ele ganhou, ele não agradeceu. E ele foi fazendo coisas que foi danificando aquele carrinho. Teve um dia que o Juca estava tomando chocolate quente, no carrinho. E imagine só, ele nem cuidou, virou chocolate quente no carrinho. Depois, e aí, ele já estava ficando meio desleixado, ele pensou assim, ó, eu nem vou secar esse chocolate, deixou aquilo lá. Aí, depois um dia, ele tinha um sanduichão. Cadê o sanduíche? Ele tinha um sanduichão e foi comer dentro do carrinho. E caiu um monte de farelo dentro do carrinho e ele não estava nem aí. Deixou. E também aconteceu que um dia a irmã do Juca foi brincar com a boneca
riscou a lataria do carrinho. Um outro dia, o Juca foi andar no corredor da casa com o dito carrinho, quebrou o espelho. E também teve um dia que ele foi andar no quintal da casa, onde tinha pó, furou um pneu, grudou um plástico no pneu. Ele foi estragando aquele carrinho. Foi acontecendo tanta coisa. E tudo aquilo, ele foi acontecendo coisas. Aquele carrinho que ele tanto gostava, meio que foi perdendo o valor. Um dia ele estava na área da casa e caiu uma lata de flor em cima. Ainda estragou o assento do carrinho. Aquilo foi estragando, e ele foi ficando desleixado, e cada vez o carro foi ficando mais danificado. E chegou uma hora que ele olhou para o carrinho, ele saiu do carrinho, olhou o carrinho e o carrinho estava ficando tão feio que ele foi se desinteressando pro carrinho. O carrinho ficou para um lado e ele já nem queria mais brincar com o carrinho. Ele estava desanimado e ele não fazia mais as obrigações dele. A coisa foi indo de mal a pior. E assim ele ficou. Mas aí aconteceu que determinado dia veio lá de São Paulo a tia Filó visitar a família do Juca. E a tia Filó era uma pessoa muito especial. Lá em São Paulo, ela era prof do Ministério Infantil. E ela chegou e ela olhou, ela era muito esperta, muito inteligente, ela foi olhando a situação e ela viu que tinha muita coisa errada por ali. Observou tudo e ela esperou um melhor momento. Uma hora que o Juca estava no quarto, que eles estavam sozinhos, e daí ela foi lá e teve uma conversa, só ela e o Juca. Juca, meu sobrinho querido, tem uma coisa boa para te contar. Eu percebi que você e seu carro estão numa situação difícil. Estão jogados no canto e o seu coração a mesma coisa. Pô, tia, eu sei que o meu coração tá largado, mas meu carro também? Não sei. Pô, tia, eu sei que o meu carro tá largado, mas meu coração também? Sim, senhorito. Agora eu vou me obrigar a dar um pause nesse teatro. Isso que aconteceu com o Juca é muito fácil acontecer com a gente, na nossa vida. A gente pensa que está tudo bem, estou numa boa, estou com um carrão, né? Não preciso vigiar, não preciso agradecer o Senhor, não preciso chegar perto do Pai, não preciso ser totalmente dependente do Senhor. E a gente dá uma bobeadinha e começa a acontecer uma coisa errada, e outra, e outra, e outra. E um probleminha que a gente pensava que era pequeno, vai ficando grande, 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 e chega uma hora que a gente olha para aquele problema e ele é maior que o mundo. E aí? Como é que a gente vai resolver aquilo? A gente fica impotente diante de uma situação. E isso acontece nos diferentes campos da nossa vida. Exatamente como aconteceu com o Juca. Mas Deus é o único que tudo pode, que não conhece impossível. Então, vamos prestar atenção no final, no deslinde dessa história que vai ajudar nas nossas lutas. Vou dar um play de novo no nosso digital aqui. Aí, naquele dia, no quarto, a tia Filó e o Juca oraram, clamaram ao Senhor. E eles pediram, eles não sabiam como restaurar.
porque não era só o carro. A tia Filó falou para o Juca várias outras coisas que ela percebeu. Sobrinho, eu percebi que você não está fazendo mais os seus deveres de casa. Não está mais arrumando o seu quarto. Quase todo dia que eu venho aqui à noite, a gente janta e você lava a louça para sua mãe. Você não está mais fazendo isso. E na igreja, como é que você está indo? A tia Filó viu que não estava nada bem. Aí ela percebeu todas essas coisas e eles oraram e clamaram ao Senhor os dois. E aconteceu que o mesmo Deus maravilhoso a quem nós devemos louvar cada segundo da nossa vida, o mesmo Deus que realizou aquele sonho impossível lá de dar aquele carrão, realizou o sonho impossível de começar a arrumar as coisas e começar a restauração. A primeira coisa que o Senhor restaurou foi a fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós vamos chegar perto de um pai que nós não agradamos? O Juca foi ficando animado. E ele começou a arrumar aquele carro. A tia Filó também, porque ela era muito trabalhadeira, quis ajudar ele. E ele começou a limpar aquele chocolate caído. Começaram a restaurar. Aí, o Senhor foi trabalhando e foi restaurando a fé. E agora, eu vou dar um pause de novo no teatro. Só para eu passar para os irmãos 3 referências sobre a fé muito importante. Em Hebreus 11:6 tem essa que eu mencionei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitas vezes o que nós vemos é... O que nós vemos? É o que nós temos entendimento sobre a vida. Nós agimos e julgamos e fazemos as coisas de acordo com o que nós vemos. Mas o que nós vemos é uma pequena parcela do passado e uma pequena parcela do presente. É aquilo que nós temos consciência. Somente o Senhor conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Nós, nesse momento aqui, nós não sabemos nem o que está acontecendo na sala ao lado, nos 2 prédios ao lado, se tem alguém fazendo serão no feriado, a gente não sabe. Imagine tudo. Então, a gente não tem conhecimento. Nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. E a última referência bíblica, em João 15:5, diz, sem fé, vocês não poderão fazer coisa alguma. Mas vamos dar um play para ver como é que foi essa restauração aqui. Aí, o Senhor seguiu restaurando e restaurou também a esperança. O Juca foi ficando mais animado. Ele começou a fazer planos, ele começou a pensar de restaurar aquele carro, ele já começou a ficar motivado e começou a ver que aquilo que ele achava que era impossível podia mesmo acontecer. Aí, depois disso, o Senhor restaurou a alegria. Isso aconteceu numa noite que a tia Filó foi fazer um devocional com o Juca. E aí, a tia Filó contou para ele que o maior tesouro que uma pessoa pode ter é a salvação. Não existe tesouro maior. Aí o Juca olhou para a tia Filó e pensou, esse tesouro eu já tenho, pois eu tenho Jesus no meu coração. Aí sim que o Senhor restaurou a alegria. O Juca chegou na frente de todo mundo e... Aí o Senhor restaurou a paixão. Ele aprendeu a vigiar também esse aspecto.
Porque quando ele ganhou o brinquedo novo, ele não agradeceu, não vigiou e quase perdeu o brinquedo. A paixão é o combustível que nos move, que faz as coisas difíceis se tornarem fáceis e faz o que está longe se tornar pertinho. Deixa eu só dar um pause. Só vou dar um pause para passar uma referência bíblica bem importante sobre a paixão, que está em Apocalipse 3,16. Aquela famosa passagem que diz, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma criança ou um adulto sem paixão, que não tem entusiasmo, é aquele que reclama de tudo, que tudo está errado, qualquer coisa que fala, isso é muito difícil, isso não vai dar. E ele não tem projetos e planos e tudo é difícil. Em resumo, uma criança ou um adulto sem paixão é muito chato. Mas vamos dar um play aqui. Play. E o Senhor foi restaurando. E restaurou a estima. O Juca esteve analisando que aquele carro dele foi ficando feio na época que não estava cuidado e foi perdendo valor. As pessoas olhavam para aquele carro como se não tivesse aquele valor. E ele percebeu que isso estava acontecendo com ele, que ele estava ficando desleixado, que ele não estava se arrumando. Aí ele se arrumou bem a roupa, arrumou o cabelo e todo mundo começou a perceber que o Juca foi ficando um menino de boa aparência, um menino bem legal. O Senhor foi restaurando tudo isso. E restaurou também os sonhos. A tia Filó contou A tia Filó um dia leu uma referência bíblica pro Juca, bem importante. Por isso, Juca, meu sobrinho, vou ler para você um versículo que Paulo disse para Timóteo, mas que vale para todos nós. Está em lá 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante imposição nas minhas mãos. E a tia Filó, deixa eu dar um pause aqui. A tia Filó contou para o Juca também, para o Juca sobre José. Ela leu para o Juca aquela passagem lá em Gênesis 35, lá, leu do 1 até o 11, que José tinha sonhos, que ele sonhou que ia ser governador do Egito, e que os irmãos dele faziam menos dele, ficavam tirando sarro. Você vai ser governador. Mas José creu. Ele creu e não desistiu do sonho, mesmo que passou muito tempo e mesmo que passou muitas dificuldades. E o Juca prestou atenção em tudo isso e voltou a ter sonhos. Deixa eu dar um play aqui. Aí, também o Senhor foi restaurando os propósitos. E o Juca começou a fazer planos e propósitos, uma empolgação, arrumando com todas as ferramentas, cuidando do carro, e ele fazendo planos que um dia, quando ele ficasse grande, ele ia ter um carrão desse de verdade, grande, para ele fazer a obra do Senhor, para ele levar os amigos dele passear, ele ia ter um bom emprego, uma boa profissão, várias coisas o Juca estava trabalhando, dando bom testemunho e fazendo planos e propósitos. E aí, eu só vou me obrigar a dar só um pause bem rapidinho no teatro para dar umas referências bíblicas importantes sobre o propósito. Em Provérbios 16:4, o Senhor fez tudo com um propósito.
Em Efésios 1:4 diz: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tudo nos tinha escolhido e com foco no seu amor. E por fim o salmista, no Salmo 67, verso 1 e 2, pede que o Senhor faça resplandecer os seus caminhos sobre todas as estradas, sobre todas as nações. Então, os propósitos e os sonhos excelentes são aqueles que estão de acordo com a perfeita vontade do Senhor. Mas vamos seguir com o teatro aqui, vou dar um play. Agora, o Senhor fez uma obra tão grande de restauração que é incrível. Aquele carro que estava largado, desleixado, ficou novo, ficou lindo. E aí, a última coisa que o Senhor restaurou foi aquilo que é fundamental para todos nós, que é o amor. Se a gente exprimir a Bíblia se resume, o ponto central é Jesus. E Jesus o que é? É amor, porque é o gesto maior de amor. E aí a tia Filó é exímia em falar de amor. E ela deu uma grande lição. Acho que uma pessoa sem amor não ama alguém, não ama família, não ama amigos, não ama pessoas, não ama o próximo, não ajuda o próximo, pois não o ama. E com essa história singela, foi possível mostrar um grande agir do Senhor na restauração. Agora dá oferta. Nós já vamos fazer a oferta. Mas antes da oferta, nós vamos fazer uma surpresa. Porque qual é o conceito de surpresa? Surpresa é aquela assim, que o mundo está caindo, o mundo está acabando, e você tem que contar para o teu filho sobre aquele presente de Natal, mas você não conta, porque se você contar, acabou, daí a surpresa deixou de existir, né? Pois é. Assim, é a Lu, quando diz, Lu, tu tá escondendo alguma coisa que tu tá fazendo. Mas se eu contar, daí não é surpresa, né? Então, hoje é o dia de homenagear as crianças, porque é o dia delas. E é muito justo que as crianças sejam homenageadas. Mas nós preparamos uma homenagem para as professoras. Segunda-feira é o dia 15 de outubro, o dia da professora. E nós temos aqui no Ministério Infantil verdadeiras guerreiras que fazem um trabalho anônimo, muitas vezes, lá embaixo, sem ser visto, e que cuidam das nossas crianças, que preparam as aulas. E quem estuda a pedagogia sabe que há uma barreira a ser derrubada para o aprendizado, né? Quando se fala do ensino cristão, essa barreira é uma muralha. E essas valorosas professoras do Ministério Infantil lutam contra essa muralha todas as vezes que estão trabalhando. Então, nós preparamos uma homenagem para as professoras e nós pedimos que as professoras venham aqui na frente para que a gente possa entregar uma pequena lembrança que a gente preparou. Tem algumas que estão viajando, que daí nós vamos entregar depois. São essas pessoas que muitas vezes no domingo
Às vezes, para uma pessoa é só se aprontar e vir para o culto, só mudar de roupa. Mas essas pessoas que às vezes ficam picando fruta no domingo para preparar, e às vezes a gente prepara uma super aula e emplaca. E às vezes a gente fica em casa pensando e prepara uma super aula e às vezes, prof, isso aí eu já vi. Então, é um trabalho que é mais que uma missão, é um sacerdócio. Por isso nós queremos dizer de coração, feliz dia da professora. Paz do Senhor, igreja. A Lu fez uma surpresa para todas as profs, mas ela não esperava que ela tinha uma também, né, Lu? Vem aqui. A gente quer agradecer pelo teu trabalho maravilhoso com as crianças, Lu, pela tua dedicação, pelo teu esforço. E para você também. Feliz dia da professora. Muito obrigada. E agora nós vamos ter o nosso momento da oferta no culto. Ofertar ao Senhor é uma grande oportunidade. Conhecendo a história de Caim e Abel, os dois ofertaram ao Senhor, porém a oferta de um deles agradou mais, porque foi de coração. Então que todos possam ofertar com o coração esta noite. Vai lá falar o testemunho. Cadê a outra? Ali, ó, ela tá vindo fazer o quê? Cantar de novo. Cantar o quê? Cantar. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do
Senhor, abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. E a gente quer pegar um pedacinho, aproveitando aqui, para testemunhar dos feitos de Deus. Porque aquela história do Juca é real. E Deus ouve a oração da criança e realiza os pedidos da criança. E agora as crianças vão dar alguns testemunhos aqui. Uns domingos, todas as professoras do cultinho pediram quem tinha alguma oração para pedir para algum familiar. Eu falei da minha avó. Para minha avó, ela conseguiu um emprego bom, que ela gostasse de trabalhar lá. E também que ela ficasse boa, que ela ficou doente. Uns 2-3 dias, Deus atendeu a minha oração e dos meus amigos. E agora ela tá bem e conseguiu um emprego. Menos. O meu testemunho é que no meu primeiro dia que eu vim aqui na igreja, quando o pastor falou para as crianças de 3 a 10 anos a descer nas salinhas, no final, quando estava acabando, a prof pediu quem queria uma oração para algum familiar. Eu pedi. E foi pro meu pai, para ele parar de fumar. Daí, no segundo dia, ele parou. Eu pedi para Deus que meu pai voltasse a vir na igreja. Eu orei por ele e hoje ele voltou a vir na igreja. Amém. Deus é tão maravilhoso que nós temos mais testemunhos que aqui agora ficaram com vergonha. Mas Deus é tremendo, glória a Deus. E agora nós vamos entregar a palavra ao pastor que deu a oportunidade da gente dar uma dominada aqui. A paz do Senhor, amados, amém? Lindo, não é? É do jeitinho deles, mas isso é importante para que eles vão crescendo, vão desenvolvendo e, acima de tudo, com a palavra do Senhor. Às vezes a gente tem oportunidade de compartilhar e conversar
E nós comentamos o quanto é importante, né? O quanto é bom podermos desde cedo conhecer a palavra do Senhor, crescer na palavra do Senhor, aprender com a palavra do Senhor. Foi falado de ser como criança e a palavra do Senhor nos ensina muito isso, e foi colocado de uma forma tão sábia. Além da alegria que a criança tem, que é dela, que ninguém tira, e nós recebemos quando o reino de Deus entra nas nossas vidas, a criança ela vai crescer, não vai? E nós que somos pais, nós levamos sustos muito cedo, né? Porque quando a gente vê as nossas crianças já cresceram. E da mesma forma o Senhor quer que eu e você cresçamos também, na palavra, no conhecimento. E aqui fica mais esse convite. Nós só vamos crescer na palavra e vamos realmente crescer na nossa fé, ter nossa fé, como está ali o carrinho, ali no lado estava todo danificado, ele foi sendo restaurado nas ministrações para as nossas crianças. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos compartilhar, nós precisamos entender essa palavra para que ela faça parte da nossa vida e possamos ser praticantes dela. Eu só quero encerrar isso, porque muitas vezes nós somos ensinados do jeito que os nossos pais nos ensinaram, do que o mundo nos ensina a respeito de algumas coisas. Nós terminamos com uma restauração do amor, e muitas vezes nós confundimos achando que o amor tem a ver com o sentimento. E quando o Senhor diz para nós amarmos uns aos outros, Ele não diz para termos nenhum sentimento em relação uns aos outros. Eu não vou amar alguém porque eu estou sentindo algo. Eu vou amar a Deus porque eu tomei uma decisão de amar. E essa decisão eu vou praticar. A consequência da decisão de amar, com certeza, virá o sentimento para o meu coração. Da mesma forma o perdão. Eu não preciso sentir nada para perdoar, mas eu tenho que tomar uma decisão de perdoar. Nós estamos fazendo o curso Homem ao Máximo, as mulheres que prosperam, e uma das coisas que nós comentamos foi em relação ao amor. Interessante, né? Não é para casais, é para crianças, mas a Bíblia não diz para a mulher amar o marido, né? Interessante, né? Em termos de relação conjugal, mas diz para o homem amar a sua mulher. Por quê? Porque o homem tem um coração mais duro, mais difícil, e Deus nos conhece. Agora, entre todos nós, Deus diz para nos amarmos. Então, que a gente possa aprender como criança. Qualquer criança que estiver aqui, o tamanho que for, se nós colocarmos lá em cima e disser, se joga, teu pai está aqui embaixo, ela vai se atirar porque ela confia no seu pai. Eu quero dizer isso para cada um de vocês. Eu não sei, às vezes a gente olha, pode parecer que está tudo bem, e dentro de nós podemos ter tantos conflitos, tantos problemas, tantas coisas a serem restauradas. Mas assim como uma criança confia no pai e na mãe, e quando ela é criança, o pai e a mãe são heróis. Quando elas crescem, elas começam a ver os defeitos e já não sabem se vão dar ouvido para o pai ou para a mãe, ou ali fora. Daí que nós temos que ensinar a palavra. Mas enquanto são crianças, elas nos veem dessa forma. E é assim que nós vamos continuar vendo o nosso Deus, que é aquele que tem todo o poder para agir nas nossas vidas, restaurar os nossos lares, restaurar o nosso interior. Quantos de nós no passar da vida temos feridas? E Deus quer nos restaurar, para nós termos a humildade, a mansidão, a alegria dessas crianças. Amém? Amém? Vamos pôr em pé? Nós vamos fazer a música final, né? E depois nós vamos estar então fazendo oração. Quero agradecer a todas as professoras, porque é muito prático para nós pais, né? Nós viemos ao culto, as crianças descem, daí nós ficamos bem aqui.